E aí, onde que eu vejo que as pessoas mais erram nesse caminho de se tornar bailarina depois de adulta? Primeiro ponto, a autocobrança. Lembra que eu falei que ser bailarina adulta é fazer balé por prazer? Esse é o primeira característica. Se eu começo a me cobrar demais, aquilo deixa de ser prazeroso. Aquilo vira uma cobrança que incomoda. Então, eu vejo muitas mulheres que acabam fazendo balé e acabam se perdendo nesse caminho. Começa a olhar o balé com tanta cobrança, porque eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não, a gente tem que olhar a nossa dança com um olhar crítico, tem sim. Mas é como eu falo para as minhas alunas, a gente não pode ficar com um chicotinho ali, o tempo todo. Porque esse chicotinho, ele vai minando o nosso prazer pelo balé. E aí aquilo que era prazeroso passa a ser algo destrutivo. Porque fica esfregando na minha cara toda hora que eu não posso, eu não faço, eu não. Então, menos autocobrança, mais prazer. Como é que eu faço para não me cobrar tanto? Como é que eu faço para dosar isso? Primeira coisa que você deve fazer, vai para o Spotify, coloca a Balé Online. Todo dia escuta um áudio daquele da Tia Mari sobre mindset. Todos os dias. Aquilo vai mudando a nossa maneira de pensar. E, gente, não acredite que uma vez que o mindset mudou, ele fica mudado. Não, a gente tem uma tendência a essa chavinha ir voltando. A gente precisa se alimentar o tempo todo de uma maneira de pensar diferente, de um olhar para uma direção diferente. Escutar os podcasts do Balé Online, tá aqui comigo nesse bate-papo, ler um livro que fala sobre mentalidade, estar em contato, criar uma referência de outras bailarinas adultas. Não só as adolescentes que giram 5 piruetas, pelo amor de Deus, não faça isso com você. Porque isso vai minando. Segundo ponto, que eu vejo as pessoas errando bastante, é entrar na mesmice. Sabe aquela aula que sempre é a mesma coisa, não tem perspectiva de ir para uma ponta, de dançar, aprender um repertório, não precisa nem dançar no palco, mas aprender um repertório, não tem perspectiva de crescimento dentro da aula que está fazendo. Aí, no começo, é uma delícia. No começo, cara, que gostoso que é. Só que depois aquilo vai ficando sempre na mesma. E todo ser humano, quando está ali naquela mesmice que não tem desafio, não tem como a gente ter motivação. Aí, aquele desejo de se desafiar, ele vai morrendo. E aí o prazer pelo balé, era legal no começo, mas agora tá meio chato, porque eu não saio disso. Aí você tá lá fazendo aula e chega uma aluna nova que está começando na sua turma e aí o professor tem que voltar. Não, você precisa participar de algum mecanismo que faça você ser desafiado o tempo todo. Como que minhas alunas são desafiadas o tempo todo? Elas entram ali no meu treinamento no nível 1, que é o que eu chamo de nível Aurora, onde elas aprendem a base do balé, elas aprendem a entender o corpo delas dentro do balé, elas aprendem a executar o passo a passo de cada movimento, elas vão sendo desafiadas a cada passo. Chega uma hora que elas precisam mudar de nível, que elas já aprenderam aquilo. Aí elas vão para o nível 2, que é um nível que eu chamo de intermediário, que é o nível Kitri. Aí ali é onde elas começam a aprender piruetas diferentes, aprender saltos diferentes, onde elas começam a aprender os balés de repertório, a dançar os balés de repertório, elas aprendem as coreografias de repertório. E aí chega uma hora que elas precisam de algo a mais, que é quando elas vão para essa batida de ponta. Sim? Então, eu vou criando ali uma questão que elas veem em perspectiva, elas se sentem desafiadas. Aí eu não fico na mesmice. Aí eu não tenho por que desmotivar. Aí elas entram com o chicotinho, né? Começam a se autocobrar. Aí a tia Mari entra lá e fala, tira o chicotinho da mão. Porque é importante isso pra gente como bailarina adulta.
Outra coisa que eu vejo as pessoas errando bastante. As pessoas começam balé e depois esquecem o porquê começou. E ó, presta atenção nisso. Eu comecei balé porque eu queria um momento de conexão comigo mesma, eu queria realizar um sonho, eu queria fazer algo que me desse prazer. E aí começa a fazer balé, aí começa a ser desafiada. Aí começa a criar metas assim que não necessariamente leva ela para aquilo que ela começou. Metas que muitas vezes não me levam a sentir prazer pelo balé. Metas que às vezes me levam a me sentir frustrada. Aí perde o porquê. Não, eu preciso estar o tempo todo, sabe? Lembrando do porquê eu decidi fazer aquilo. Aquilo não pode se tornar uma obrigação para mim. Não faz sentido eu ser uma bailarina adulta que tem a obrigação de fazer as aulas. Não. Por que eu estou vendo o balé como uma obrigação? Eu preciso fazer aula, porque senão, depois no final do ano, minha professora não vai me colocar na frente para dançar. Para, isso é coisa de adolescente. Por que isso se tornou dessa maneira para você? Em algum momento você se perdeu. E a gente precisa voltar. Cara, eu vou voltar, vou fazer uma aula mais básica, vou sentir o prazer de me movimentar, vou lembrar o porquê que balé é importante para mim. Aí a gente vai voltando na pegada do que é ser uma bailarina adulta. E um último ponto. Cuidado. A gente começa balé com uma motivação, com uma empolgação, com um negócio assim, e aí começa a fazer, e a gente quer fazer cada vez mais, e aí, de repente, algumas coisas vão acontecendo, a gente talvez não vai conseguindo executar as coisas com tanta facilidade quanto a gente achava, aí vai ficando mais pesado aquilo, e aí a gente começa a olhar para o lado. E aí a gente começa a ver a necessidade do outro. Aí a gente começa a ver, acho que eu vou tirar uma aula da semana do meu balé para conseguir ir com o meu filho, com a minha filha, não sei aonde. Sabe, a gente começa a se tirar da prioridade, a tirar o balé da prioridade. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso lado prestativo começa a nos dominar e a gente começa a ficar por última na fila. Isso quando fica na fila ainda. Muitas mulheres saem da fila. Eu faço tudo pelos outros, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelo meu chefe, pela minha casa, e não sobra o tempo para eu fazer balé. Cuidado. Cuidado. A gente tem que lembrar que, cara, o porquê eu faço balé é uma coisa, e o para que eu faço é outra. Sim, cara, por que aquilo no meu dia é importante? Sim, quando eu lembro disso, por que aquilo no meu dia é importante, aí a gente para de deixar o balé para lá. E é muito comum a gente começar ali depois de adulta e ficar deixando o balé para lá. Então, volta no tempo. Volta.